Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, queridos. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante e importante nos dias de hoje, né? Afinal de contas, a política, ela deve entrar dentro da igreja? Ou seja, as pessoas devem falar de política, trazer políticos, fazer palanque político dentro da igreja? É uma pergunta aí que eu tive esses dias atrás e eu gostaria de responder baseado na palavra de Deus. Eu me resumo a falar sobre este assunto no que está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 12, ao qual está escrito o seguinte: Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Rosana ao filho de Davi, indignaram-se. Pessoal, eu não tenho outra coisa a dizer com relação a esta frase que Jesus falou, principalmente esta aqui, que fala que a minha casa vocês converteram em um covil de ladrões. É muito perigoso quando nós substituímos a adoração a Deus a coisas terrenas, a coisas que diz respeito aos homens, né? Obviamente que nós não podemos estar isentos, não somos alienados, né? Nós estamos inseridos aqui neste mundo, nós temos que votar e saber votar, né? Eu acredito que a orientação do pastor a quem se deve votar ou não é válida, mas de forma alguma nós devemos permitir que a igreja se torne um palanque político, tá? E eu acredito que as eleições passadas houve um grande erro da igreja ao permitir que, de certa forma, isso acontecesse. Bom, eu acredito que aquele que tem o Espírito Santo, ele sabe aquilo que é certo e que é errado. Eu gostaria que vocês dessem a sua opinião. Vocês acham que é permitido, sendo que existe essa mensagem de Jesus falando sobre não transformar a casa de Deus em outras coisas, em negócio, em palanque político e coisas desse tipo? A igreja é um lugar de adoração, pessoal. A igreja é um lugar onde as maravilhas de Deus devem acontecer, porque o Filho de Deus está sendo exaltado e glorificado, não nenhum homem. Então deve-se tomar muito cuidado quando um político começa a ser exaltado no lugar onde Jesus deve ser exaltado. E ali acaba entrando uma idolatria dentro da igreja. Infelizmente isso aconteceu nas eleições a presidente do ano passado, independente se eu voto ou não na pessoa que esteve nessas igrejas, mas eu não concordo. Eu não concordo de forma alguma que a igreja se torne um lugar onde vamos nos reunir como se fosse um lugar político, como se fosse ali um lugar onde se fala de política e não da palavra de Deus. Então deve-se tomar muito cuidado com isso. E eu aconselho você que tem a voz profética, dá uma orientação aí a esse pastor que está meio perdido aí e está substituindo a glória de Deus pela glória dos homens. Amém? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus seja convosco.